A gente fala sobre educação e mercado. O professor, escritor, palestrante Nailor Marques Júnior está com a gente. Professor Nailor, bom dia. Bom dia a todo mundo mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é uma inquietação de muita gente que acompanha a nossa conversa aqui a cada semana. A gente vai falar sobre EAD, educação à distância, e educação presencial. Primeiro ponto é que me parece que tem muita gente que tem ainda um certo preconceito com educação à distância. Olha, Ronaldo, é o mesmo preconceito que as pessoas têm contra o mundo virtual, contra a internet. Na verdade, se a gente parar para pensar, o mundo está envelhecendo. O mundo não vai ficar mais jovem, o mundo vai ficar cada vez mais velho. A gente vai ter um dia, hoje a gente tem 7 bilhões, em torno de 7 bilhões de habitantes, um dia a gente vai ter 7,5, 8, e cada vez o número de velhos, de pessoas com, velhos não, de pessoas que são idosas, tem mais de 50 anos, como eu, assim, mais de 60, vai ser maior. Então é natural que haja uma resistência. Agora, inegável que o EAD cresce em proporções estratosféricas. Então, se você tem preconceito contra o ensino à distância, perca o preconceito. Porque nas avaliações do MEC, nas avaliações nos ditos provões, os alunos do EAD têm notas melhores do que os alunos presenciais. E por uma razão simples, eles são autônomos, não é? Eles estudam porque querem estudar. Entendem o compromisso que têm com aquilo que estão aprendendo. E hoje, por parte do próprio Ministério da Educação, existe uma exigência muito grande das instituições que oferecem educação à distância para que elas assegurem qualidade no ensino. Quer dizer, não é um processo apenas para que você tenha um diploma. Não, ao contrário, porque antes as pessoas pensavam isso. Ah, eu me matriculo, não assisto às aulas e ao final aparece um diploma na minha casa. Ao contrário, isso acontecia e vem acontecendo no ensino presencial. Isso sempre aconteceu no presencial. A gente já teve vários escândalos de escolas que vendiam certificados de ensino médio, de ensino fundamental, ou então alguns falsos ensinos para jovens e adultos que você matriculava e em 3 meses você fazia todo o ensino fundamental e todo o ensino médio, que é impossível. Como é que porque se alguém faria em 3 meses o que outra pessoa teria que ter feito em 11 anos? É impossível. Agora, uma coisa eu também quero ser profeta aqui. Eu acredito que em 20 anos, praticamente não existirá mais ensino presencial. Eu acho que o mundo vai acabar completamente com essa fórmula, porque nós temos um problema mais grave, que é a mobilidade urbana. Você sabe disso, que vocês discutiram aqui no jornal já várias vezes, e o mundo todo discute isso. Movimentar-se está cada vez mais difícil. E outra, os horários, né? No ensino à distância, eu estudo a hora que eu quero, a hora que eu tenho livre, né? Eu faço o meu horário e pode ser até de madrugada. Até porque o mercado de trabalho, e você acompanha muito essa realidade, ele é muito dinâmico e ele tem sofrido mudanças bastante expressivas. E as pessoas não têm mais aquela rotina de entrar na empresa às 8 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. Tem pessoas que entram muito cedo, muito antes das 8 horas e param por volta do horário do almoço. Tem gente que entra no começo da tarde, vai até muito tarde da noite. Quer dizer, a pessoa não dá para se adequar às vezes ao horário que a instituição de ensino está aberta. Tanto é verdade que dentro da empresa, já que a nossa coluna é educação e mercado de trabalho, repare que o movimento aconteceu igual. O que está acontecendo é que as pessoas estão contratando homes. Não é? Eu trabalho na sua empresa, mas não vou até lá. Trabalho na minha casa. Não é? Eu trabalho na minha casa, no meu computador, no meu horário, na minha sala. Não é? Então eu trabalho por tarefa e não mais por horário. Porque antigamente as pessoas acreditavam que trabalhar era vender um horário para uma empresa. Esse conceito é ultrapassado. Trabalhar é prestar tarefas para uma empresa que interessa para aquela empresa. Eu posso prestar essa tarefa no momento que eu tenho. Se eu tenho a madrugada para fazer, ou se eu me sinto melhor de madrugada fazendo, faço madrugada, desde que eu entregue a tarefa que a empresa encomendou. Qual é o problema? O EAD funciona pela mesma lógica. Não é? E aí é excelente justamente para se adequar a esse perfil de aluno, que não tem um horário, digamos, tradicional. Exato, tempos novos, soluções novas, tanto para o mercado de trabalho, quanto para a educação. Eu acho que as duas coisas se completam. E elas não vão ser o futuro, elas são o presente. Né? Se você verificar o número de alunos que estudam à distância no Brasil hoje, é uma monstruosidade. Né? Simplesmente uma monstruosidade, o volume de gente. E no provão conseguem ter uma nota melhor. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo porque eu quero, porque eu vejo sentido. Nós já falamos sobre educação com sentido aqui. Eu sei por que é que eu estou estudando e o que é que eu quero estudar. E outra, conectado, eu consigo ampliar, né? Porque às vezes com o professor eu posso tirar dúvidas, não é? Mas esse professor tem um alcance limitado, na internet não. Eu entro ali no Google, entro em qualquer site de busca e eu já encontro um assunto correlato àquele. Então essa é a vantagem.
A pessoa acaba desenvolvendo também habilidades que são fundamentais, né? A habilidade da pesquisa. Sim, em tempo real, né? Naquele momento eu tenho uma dúvida, eu interrompo minha aula, vou, faço a minha pesquisa paralela, não é? Descubro a minha dúvida e volto ao meu assunto. Isso é fundamental, coisa que, por mais que o professor seja preparado, na escola fundamental é impossível. Naylor, a gente está falando aqui sobre EAD, e EAD hoje é bastante presente na educação em nível superior e também na pós-graduação. Mas hoje nós não temos apenas os cursos que dão diploma, digamos, pela graduação ou por uma pós, mas a gente tem aqueles cursos que são de fim de semana, aqueles cursos momentâneos e que são, às vezes, importantes para uma determinada especialização, para um determinado conhecimento que você precisa para atender até uma demanda específica do mercado, né? Claro, inclusive acho que é muito bom para quem está nos ouvindo aqui, existem centenas, eu diria talvez até milhares desses cursos de graça pela internet. Hoje, quando que um aluno do interior poderia fazer um curso com o mínimo de domínio da língua inglesa, poderia fazer um curso em Stanford, não é? Que é a melhor universidade do mundo, em Harvard, que está entre as melhores universidades do mundo, disputando ali com Stanford, em Oxford. E essas universidades todas, não é, têm cursos gratuitos de 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 semanas. É só entrar na internet. Sabe, eu criei um portal chamado IMP Coach, não é, que as pessoas podem entrar de graça, pode na página do Facebook, se a pessoa entrar lá, você vai ver cursos gratuitos. E você vai ver que eu selecionei pelo menos mais de 500 que você pode fazer no mundo. Você imagina você na sua casa, morando no interior de qualquer lugar do Brasil, para quem está nos ouvindo, por aqui ou pela rede depois, você com um diploma de Stanford, um diploma de Harvard, do MIT, é fantástico. Então a internet é um mundo maravilhoso, descortinando todo dia um mundo maravilhoso pra gente. E de graça, hein? E com aquela vantagem que a gente sempre diz, né? Você adquire um conhecimento que vai fazer a diferença para você no mercado, né? Até porque, Ronaldo, que profissões vão acontecer, vão aparecer daqui 10 anos? Eu não sei, você não sabe. Por mais criativo que a gente seja, tem profissão que ainda não nasceu. Então, por isso a gente tem que estar conectado. Então, eu diria que as pessoas estão imaginando, tem gente ainda no Brasil sonhando em se aposentar aos 50 anos, aos 55. Que é um conselho, meu amigo, sonhe em se aposentar aos 75 e vai aprendendo até lá, não é? Deixa que a internet faz o resto por você. Se você puder ficar rico e se aposentar antes, parabéns. Se não, eu me prepararia psicologicamente para ir até os 75. Naylor, ainda nesse contexto de educação à distância, de escola presencial, fala pra gente um pouquinho sobre o conceito de escola invertida, porque me parece que é uma proposta diferente. Olha, o que acontece isso tem acontecido bastante nos Estados Unidos, e é interessante, Ronaldo, porque eu recebi muito dessas perguntas pela internet. O que é uma escola invertida? Na verdade, é um EAD presencial. O professor, no lugar de dar a aula expositiva, normalmente, o que ele faz? Antecipadamente, ele comunica aos alunos via rede, dizendo o seguinte, olha, o assunto da minha aula é essa. E ele grava essa aula e dispara. Então, o que faz o aluno? Ele estuda a aula em casa e ele vai para a universidade só para tirar dúvida. Então, você percebe que é um misto entre o EAD e o ensino presencial. Ele está lá, só que ele não faz mais aula expositiva. Eu fui professor 30 anos e aconteceu de eu dar 6 vezes a mesma aula em 6 turmas iguais na mesma manhã. Você imagina que perda de esforço. Eu repeti 6 vezes a mesma coisa. E muitos professores que estão nos ouvindo fazem isso. O cara repete a mesma aula várias vezes ao longo da semana. Principalmente o professor que é professor específico de uma cadeira, de uma disciplina. Exatamente. Então o que eu faço? Gravo uma aula excelente, porque havemos de convir. A disposição que eu tenho na primeira aula da manhã, eu não tenho mais na sexta aula. Não é? Então eu não vou dar a mesma aula brilhante, não vou levar do mesmo exemplo. Eu gravo uma aula fantástica e disponibilizo. E daí eu vou para a sala de aula presencialmente só para tirar dúvidas. Então você imagina o nível dessa aula. Então se os alunos se comprometerem com isso, você imagina o nível. E nos Estados Unidos isso tem prosperado demais. Na Europa também, mas mais nos Estados Unidos. Algumas universidades brasileiras têm feito isso. Alguns professores são reticentes, claro, porque isso exigiria do professor mais conhecimento, mais empenho. Não é? Porque, obviamente, veriam perguntas muito mais difíceis, muito mais elaboradas. Mas eu acho que no final todo mundo ganha e é um modelo híbrido entre EAD e presencial. Por isso chama aula invertida. Eu adorei esse conceito, viu? Bom, Naylor, a gente está finalizando a conversa, mas antes, já que estamos falando desse contexto todo aqui de aulas pela internet, você, amanhã, inclusive, vai oferecer ao público que acompanha o seu trabalho uma aula pela internet. Fala um pouquinho sobre a proposta. É um webinário. É um webinário. Que é um conceito que muita gente ainda não conhece. Exatamente. Então, para quem não conhece, é uma aula de graça,
feita pela internet, amanhã, dia 21 de setembro, das 19 às 21 horas. É só as pessoas entrarem em www.vivoaprendendo.com.br ou entrar pelo Facebook, no IMP Coach, e ir lá dizer sim, vou participar. Procura o webinário Turbinando Carreira, já vai aparecer na internet. Você clica e é ao vivo. E você vai poder enviar a sua pergunta. Durante 2 horas, eu vou estender, como aqui a gente não tem muito tempo, porque é televisão, eu vou ficar 2 horas falando sobre carreira, sobre mercado de trabalho e carreira, como você turbina a sua carreira fazendo coisas simples, inclusive revisitando alguns conceitos que a gente trabalhou aqui. Eu espero as pessoas lá. Nailor, valeu, até a semana que vem. Obrigado. Esse professor Nailor Marques Júnior conversou com a gente aqui, dentro do Ponto Com News.